dando continuidade aqui aos vídeos, a ideia desse vídeo vai ser conhecer um pouquinho da área de trabalho, que ele vai chamar de Workspace. Então eu disponibilizei alguns arquivos com vocês e abri um deles, chamado tour1.ai, de Adobe Illustrator. E ele me apareceu dessa forma. O Illustrator, a partir de uma determinada versão, ele permitiu que para um único arquivo fosse possível criar diversas pranchetas, o que ele vai chamar também de artboards. Então, se eu desejar visualizar todas as pranchetas de uma só vez, eu devo me dirigir ao menu View, e aqui tem Fit All in Window, né? Que é ajustar tudo à janela. Tá? Uma tecla de atalho, né, para aumentar ou diminuir o zoom vai ser o Ctrl menos, o Ctrl mais para aproximar, e o Ctrl zero ele vai ajustar o documento, o artboard que estiver ativo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando alguma coisa na última prancheta, na quinta prancheta, se eu apertar dessa vez Ctrl zero, ele, assim, como eu cliquei aqui, ele entendeu que essa prancheta é que está ativa. Então, quando eu aperto Ctrl zero, ele ajusta a prancheta à tela. Mas se eu desejar, como a gente já viu, se eu desejar visualizar todas simultaneamente, eu devo vir no menu Visualizar, View, e ajustar tudo, a, todas as pranchetas à janela. Bom, então logo aqui em cima eu tenho o menu, abaixo do menu eu tenho uma barra de propriedades que vai ser diferente conforme a ferramenta que estiver ativada ou o objeto que estiver selecionado. Então, aqui à esquerda eu tenho a barra de ferramentas, aqui um pouco parte do workspace, da área de trabalho, onde ficam disponíveis as pranchetas. À direita eu tenho os painéis, né, organizados em formas de guias, algo parecido com o que a gente vê nos navegadores. E aqui embaixo um tipo de navegação. Então aqui mesmo, ó, aqui foi dado, atribuído um nome para cada uma das pranchetas. Então eu posso me concentrar em cada uma delas que desejar. E através daqui, dessa barra inferior, eu posso navegar entre essas pranchetas. E aqui ao lado eu tenho um nível de zoom que eu quero, o ajustar a tela, que seria equivalente ao Ctrl zero. E aí vamos voltar para visualizar todas elas simultaneamente. Bom, uma coisa interessante dos softwares da Adobe é que ele permite que a interface gráfica seja muito, mas muito flexível. Ou seja, cada usuário pode personalizar sua própria área de trabalho. Então, por padrão, ele sugere que você trabalhe com um formato que é essenciais. Então, por padrão, se você for instalar na máquina de vocês, deve aparecer assim a área de trabalho, tá? Então, a barra de ferramentas, por exemplo, se eu vier nessa seta, ele vai me permitir retrair ou expandir a barra de ferramentas. E lá do outro lado, nas janelas, nos painéis, eu vou ter também essa opção de retrair ou expandir. Quando eu retraio, ele vai me permitir alguns painéis aqui, que seriam prioridade, e para cada um deles ele vai me permitir a expansão de forma dedicada, né? Mas se eu quiser expandir todos, eu volto aqui nessa seta e que ele passa a me expandir todas. E eu posso também alternar entre cada uma dessas guias, ok? De qualquer forma, qualquer uma dessas janelas, ou guias, ou o que for, eu vou encontrar aqui no menu Window, janela. Então, aquelas que estiverem já marcadas com um checklist aqui, significa dizer que elas já estão disponíveis na sua área de trabalho. E aquelas que não estão marcadas é porque estão indisponíveis.
Então aqui, por exemplo, se eu colocar o alinhar, ele vai aparecer meio que jogado na tela, né? Então ele apareceu para mim aqui embaixo. Eu posso clicar e arrastar aqui para cima. Ele veio acompanhado não de transformação, como também de Pathfinder, que é um recurso que vai ser muito útil, que a gente vai conhecer um pouco mais para frente. E, como eu disse, ele é muito flexível e me permite personalizar a minha área de trabalho. Então eu poderia vir aqui em Align, alinhar, e arrastar essa guia para compor um dos painéis já disponíveis para mim. Então, quando ele faz essa marcação em azul, significa dizer que ele vai fazer parte desse grupo. E ele vai lá dividir espaço com essas guias já existentes antes. Se eu quero que ele seja exclusivo, eu clico em Align, puxo aqui de volta e tento jogar para cá. E não foi. Ele só me permite aqui mesmo. Então, é isso mesmo, pessoal. Queria jogar assim. Era isso que eu queria mostrar. Então, se eu tenho um align e que ele já faz parte aqui dessa janela, assim, mas está meio amarrotado aqui de conteúdo, de janelas, de painéis. Então, eu posso vir aqui em align, alinhar e trazer para cá para criar um grupo extra. E posso puxar lá depois o transformar e o Pathfinder. Na verdade, eu nem precisava puxar um a um. Se eu tivesse todos eles aqui e eu arrastasse todo esse grupo aqui para dentro, ele possivelmente já permitiria, já entenderia que eu quero todos juntos, mas de qualquer forma eu teria que separá-los um a um novamente. Certo? Tudo bem até aí? Bom, uma coisa que pode acontecer muito é chegar um momento que vocês ou algum outro usuário personalizaram tanto a área de trabalho que ela pode parecer muito bagunçada, né? Então eu posso sair puxando aqui e tal, e posso inclusive fechar janelas importantes, como a janela, a barra de ferramentas. E a gente ficar meio perdido, assim, nossa, e agora? O que eu posso fazer? Se isso acontecer e vocês desejarem reorganizar as áreas a área de trabalho de vocês, o workspace de vocês, vocês podem vir aqui no menu Window, Workspace ou área de trabalho, e eu tenho aqui a opção de escolher entre alguns desses formatos já pré-definidos. Tá? Se vocês gostarem de essenciais, sim, eu particularmente prefiro essenciais clássico. Então eu venho aqui em essenciais clássico e ela organiza ali para mim. Agora, se vocês preferirem algum outro formato, como o próprio essenciais clássico, ou essenciais padrão, que é uma proposta mais recente da Adobe, ele vai colocar lá, que era o que estava, e a gente modificou ele completamente. Mas se vocês quiserem ele como ele era originalmente, bastaria vir aqui em Window, Workspace e resetar essenciais. Eu acredito que essa mesma opção a gente vai encontrar aqui, essenciais e resetar ou redefinir essenciais. E ele reseta aquela área de trabalho como se fosse a primeira vez que a gente estivesse abrindo. E para a gente terminar esse vídeo de agora, eu vou abrir só um novo documento ou criar um, coisa que a gente já viu no vídeo anterior. E quando eu faço isso, ele cria esse novo arquivo, ou abre esse novo arquivo em forma de uma nova guia. Então não se assustem se isso acontecer. O arquivo anterior vai estar aberto uma outra guia, no caso essa aqui. Então é uma outra forma também de estar navegando entre os documentos. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.